Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, ao vivo, sexta-feira, 12 de dezembro de 2014, 1h13. Boa tarde, Rogério Barbosa. Muito boa tarde, Virgílio, boa tarde a todos, aqui estamos para mais uma edição. Hoje não tá tanto calor, né? Até um clima agradável, gostoso, nublado, uma garoa fina que cai por aqui, diferente do começo da semana, que tava um calor muito intenso, né, Rogério? Uma garoa paulista aqui, né? É, realmente, uma garoa bem paulista essa daqui mesmo. Bom, faltam 280 dias para o início da Copa do Mundo, hoje, sexta-feira, 12 de dezembro de 2014, aniversário de Silvio Santos, Senhor Abravanel. O homem do baú. Quantos anos ele tá fazendo, Rogerão? Acredito que é 80 e poucos anos. Né, já passou dos 80, né? E aniversário da gloriosa e agradável e aprazível Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, que completa hoje 117 anos, a antiga Curral del Rei, depois Cidade de Minas e finalmente, a partir de 1897, Belo Horizonte. Estação Rugby Clube é a cultura de rugby em sua edição de número 61. Apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica de Rogério Barbosa. Intervenções hoje de Fernando Strongren e Manuel Cabral. Desde a CAI, Central Anchieta de Estúdios, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. E mais uma vez o Estação Rugby Clube está estrelado, e dessa vez muito mais estrelado. Na Mesoval, uma entrevista com Manuel Schiaffino, o Manolo, cigano do rugby, pioneiro da modalidade em Belo Horizonte e em terras capixabas. Manolo vai abrir o jogo aqui pra gente sobre a situação do rugby nacional, como ele vê o rugby nacional. Temos Manuel Cabral com Pátio Lusitano e no Estação Paulista uma entrevista com Joaquim Guerra, do São José. Do Espírito Santo por São Paulo, lá em Curitiba, no Paraná, conversamos com os jovens do premiado projeto Vivendo o Rugby. Temos o Quiz Subec e temos muito mais. Estamos ao vivo, hein? Não se esqueçam, estamos muito ao vivo, por isso mandem mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @Rugby Clube, pelo Facebook, facebook.com/rugbyclube ou facebook.com/Rádio Estação Web, ou interaja conosco para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Dúvidas, sugestões, reclamações, elogios e críticas podem mandar aqui pra gente pelo telefone celular DDD código de área 51 8223 4805 51 8223 4805. SMS ou WhatsApp com o custo da tua operadora. Aproveita e manda a pergunta pro Manolo, hein? Manolo, a partir do próximo bloco, vai estar aqui ao vivo com a gente. Quiser perguntar alguma coisa para ele, então manda a pergunta para DDD 51 8223 4805 pelo nosso Facebook ou pelo Twitter também. E escutem nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz. Rádio Difusor Web de Piraju. Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz. Além, é claro, do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo no Egito, dos nossos amigos, companheiros e parceiros da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção, Paraguai. Nós vamos para uma breve pausa, voltamos logo em seguida, não sai daí. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Rádio Estação Web.
Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. 1h mais 20 minutinhos, voltamos com o segundo bloco dessa edição de número 61 do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Queremos muito agradecer a sua audiência de todas as semanas. Semana passada também tivemos um outro recorde de batida de audiência. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, pela paciência de vocês e pelo carinho para conosco. Um abraço especial para o Diego Damiani, que mandou a idade exata do Silvio Santos, que hoje completa 84 anos de vida. Valeu, Diego, muito obrigado pela audiência e pela informação, ajudando a gente a fazer aqui o Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estamos ao vivo, hein? Daqui a pouco tem o Manolo Schiaffino ao vivo aqui no programa, então mandem sua pergunta, sua mensagem, quiser perguntar para ele, uma mensagem aqui pra gente. DDD 51 8223 4805, código de área 51 Porto Alegre, 8223 4805 é o telefone, SMS, WhatsApp, concurso da sua operadora. Uma pergunta para o Manolo, que daqui a pouco entra em entrevista aqui conosco, ou uma mensagem aqui para o programa. Se o seu time estiver fazendo aniversário, ou alguém do seu time estiver fazendo aniversário, ou algum evento especial que vai acontecer nesse fim de semana da sua equipe, manda pra gente a gente interage com vocês e fala do evento, quem aniversaria, a informação, aqui a gente coloca no ar, dando projeção aqui, fazendo gerando uma mídia bacana aqui pro rugby que acontece no Brasil inteiro. Então, mandem mensagem também pelo telefone ou pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp, pelo mesmo número de telefone, pelo Twitter, @Rádio Estação Web, ou @Rugby Clube, pelo Facebook também, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Rugby Clube. Os nossos podcasts estão em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Bom, pessoal, e está acontecendo nesse momento lá em São José dos Campos a Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil. Vamos a alguns resultados da manhã. Essa manhã os jogos começaram da Copa Cultura Inglesa Juvenil, começaram às 8h30 da manhã, com a equipe São Paulo no M18 feminino, São Paulo Branco 29, São Paulo Preto 0. No M18 feminino também, São Paulo Vermelho 22, Rio Grande do Sul 0. Aí as competições masculinas. No M17, São Paulo Branco 14, Paraná 12. E São Paulo Preto 0, Rio Grande do Sul 14. Vitória Gaúcha, então, portanto, na M17, 14-0 sobre São Paulo Preto. No M19, Vitória Gaúcha também sobre Paraná, 14-10 para o Rio Grande do Sul. E na sequência, o Rio de Janeiro venceu São Paulo Branco por 12-7. Aí voltam os jogos da M18 feminino. São Paulo Branco 46, Rio Grande do Sul 0. E São Paulo Vermelho 0, Paraná 24. Na M17 na sequência, São Paulo Branco 0, São Paulo Vermelho 10. E São Paulo Preto 7, Rio de Janeiro 17.
Na M19, Rio Grande do Sul 7, São Paulo Vermelho 19 e São Paulo Branco 17 e São Paulo Preto 0. Depois tivemos o 13ª partida na M18 feminina, São Paulo Branco 14, Paraná 12. Bom, os jogos estão acontecendo e conforme acontecerem a gente vai passando os placares aqui dentro do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Bom, e quem levou o quiz Sulbec da semana passada foi Daniel Alejandro Marola, o cabeção que respondeu corretamente. O placar que teve de 72-11 na Copa do Mundo de 99 foi entre as seleções do Canadá e da Namíbia. Portanto, o Daniel foi o primeiro que respondeu corretamente a pergunta e vai levar para casa um brinde exclusivo da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Daniel, cabeção, logo mais a gente vai entrar em contato com você para pedir o seu endereço para enviar o prêmio exclusivo da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. E se preparem, semana que vem tem um prêmio especial oferecido pela Cultural Way Intercâmbios Especializados, aprimora o teu inglês jogando rugby, tá? A Cláudia mandou pra gente aqui um brinde especial do rugby mundial. Eu tenho certeza que quem for apaixonado por rugby, como é quem consome os produtos da Sulbec, também vai gostar desse prêmio oferecido pela Cultural Way Intercâmbios Especializados. Em semana que vem. Para essa semana tá valendo o Quiz Sulbec, que quer saber o seguinte: quais países africanos, além da África do Sul, além dos Springboks, já jogaram a Copa do Mundo? Quais países africanos, além da África do Sul, além da seleção sul-africana, os Springboks, já jogaram a Copa do Mundo? Tá? Sabem essa resposta? Quais são os países do continente africano que, além da África do Sul, já disputaram uma Copa do Mundo de rugby? E quais são? Quem serão? Bom, se vocês sabem, mandem suas respostas aqui ao vivo para, em formato de SMS ou WhatsApp, 51 8223 4805, 51 código de área de Porto Alegre, 8223 4805, ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Ou manda pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @rugbyclube, ou pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/rugbyclube. Quais países além da África do Sul, quais países africanos além da África do Sul já disputaram a Copa do Mundo? Então a gente quer saber isso, o Quiz Sulbec quer saber isso, valendo um prêmio exclusivo da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Mesa Oval. Chegou a hora da gente falar com Manuel Schiaffino. Manuel é um cigano do rugby nacional, é chileno de nascimento, mora no Brasil há muito tempo, particularmente e pessoalmente foi o meu primeiro treinador. Eu tenho muito respeito e muito carinho a ele que foi um dos pioneiros do rugby em Belo Horizonte e hoje em dia mora no Espírito Santo, é um dos pioneiros do rugby no Espírito Santo e foi ele que bolou tudo, foi o mentor do Vitória Rugby, equipe feminina muito bem sucedida no cenário nacional e que fornece excelentes jogadoras para a seleção brasileira de rugby. Boa tarde, Manolo, é uma grande honra contar contigo aqui no Estação Rugby Clube. Boa tarde, Virgílio, muito obrigado pelas suas palavras. Eu que estou muito feliz de falar com você depois de tanto tempo. Um abraço para toda a galera do rugby aí do Brasil que está nos escutando. E aí, voltando aí depois de tanto tempo sem falar com você, cara, muito bom. Muito obrigado. De nada, Manolo, que isso, nós que agradecemos, é uma honra muito grande pra gente contar aqui com a tua presença, com a tua disponibilidade e poder falar um pouco da tua trajetória. Agora, eu sei da tua trajetória, mas o Brasil não conhece. Manolo, por favor, conta um pouco da tua história, como conheceu o rugby, foi com Dorito enquanto adolescente e tudo mais, mas veio parar no Brasil. Conta um pouco da tua trajetória dentro do rugby. Bom, eu comecei a jogar rugby num colégio britânico, né? O St. John's English School de Concepción, né? Que é uma terra abençoada com um bom rugby. Foi nos anos 70, né? 1970, né? Estudando no colégio, as crianças, nessa época, as crianças precisavam ter 8 anos para jogar rugby, não é como hoje, que já no jardim infantil jogam. E aí comecei na escola, como todos os meninos, né? Tinha um treinador que era escocês, um
muito bravo, né? Aí eu joguei no colégio, depois fui jogar rugby universitário, né? Viajei, estudei engenharia mecânica em Valparaíso, né? Na Universidade de Santa Maria, e fiz rugby universitário. E ao mesmo tempo eu jogava no Sporting Rugby Clube de Vinha del Mar, né? Na primeira divisão. Então eu jogava rugby universitário e primeira divisão ao mesmo tempo. Tinha 6 treinos por semana, treinos duplos, terças e quintas. Era muito duro nessa época, né? Porque jogava em 2 clubes, jogava sábados e domingos, né? Hoje é impossível fazer isso porque as regras são mais sólidas, né? Naquela época você tinha liberdade para jogar 2 jogos no mesmo dia, né? Talvez por isso que minha lista de lesões é grande, né? Enfim, depois por motivos familiares vim ao Brasil em 90 e aí fiquei trabalhando, estudando, né? E apenas em 2003 fiquei em contato com pessoas que eram do Viçosa Rugby Clube que já estavam formando o Belo Horizonte Rugby Clube, estavam nos primórdios, eles levavam 1 mês de treino. Aí eu fui lá treinar com eles, vi que não tinha treinador, aí eu fiquei de treinador desde esse ano 2003 até 2005, mais ou menos, né? E claro, em 2005 também fui o primeiro treinador do feminino, né? Que foi uma ideia do João Becker, o Batatinha também que incentivou, né? E aí caiu no meu colo, eu lembro, um belo dia aí de novembro ou dezembro de 2005, as meninas caíram no meu colo e eu fui o treinador delas nesses primeiros 4, 5 meses, né? Em 90, isso eu tô contando em 2003, né? Em 2005, perdão. Em 2007 eu vim para Espírito Santo, quando minha esposa se transferiu para cá, e aí a trabalho, né? E eu trouxe o rugby comigo, claro, né? Essa foi mais ou menos a estrutura do rugby que eu vi quando era criança, adolescente, e o tempo que joguei no Chile e aqui no Brasil também consegui vestir a camisa do Vitória até 2010, que joguei contra o Guanabara, foi meu último jogo, e também joguei pelo Belo Horizonte Rugby, né? Mais ou menos isso seria a minha trajetória, né? Enfim. E uma trajetória muito rica, muito linda. Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Foi realmente um dos pioneiros do rugby feminino, da equipe feminina do BH Rugby, mesmo Manolo como treinador. A equipe feminina do BH Rugby também é muito bem sucedida. E Manolo, como é que... Conta agora pra gente, ó, mandem sua pergunta, se quiserem perguntar alguma coisa pro Manolo, 82234805, 82234805, código de área 51 em formato de SMS ou WhatsApp. Manolo, dê-nos o panorama do rugby no Espírito Santo. Já tem há muito tempo, mas qual que é a atual situação? Está sendo constituída uma federação. Por que o rugby no Espírito Santo não tem a mesma organização? Que o Brasil pensa assim, por que não existe a mesma organização que tem a equipe feminina do Vitória? É interessante. Bom, a história do Vitória Rugby começa assim. Em 2007... eu vim para cá com 2 bolas, né? Que inclusive me prestou o João Becker, nunca devolvi. e eu vim aqui com essas 2 bolas, me encontrei a ABR na época, me deu contato de Carlos Sugate, que era um ex-árbitro da Urba, né? Que estava rugby universitário em Buenos Aires. Me lembro que o Monkey, né, me passou o contato do Cleverson, que estava fazendo doutorado aqui em Espírito Santo, na UFES. E bom, eles me deram o contato de mais um menino que era português, enfim, aí eu juntei uma galera de uns 4, 5 pessoas e no dia 21 de abril de 2007 fizemos um treino na praia, né? Isso foi em 2007, e nessa época eu ainda estava indo e vindo de Belo Horizonte a Vitória, então não tinha estabilidade aqui. Aqui os meninos tentaram treinar, o horário não era muito bom, então não teve muita... Assim, era muito isolado, eu também não tinha convívio com a idiosincrasia, como era a idiosincrasia do capixaba, então não sabia como era essa cultura de esporte, né? Enfim, cheguei no final de 2007 para ficar definitivamente e em 2 semanas conseguimos o Parque Pedral Cebola, que é a casa do Vitória Rugby até hoje, né? Um parque público que tem campo de futebol, um campo aberto que hoje está em um projeto enorme da prefeitura para fazer um campo de rugby, um campo de futebol americano e um campo de beisebol, né? Tudo ao mesmo tempo, né? É como esses parques públicos da Europa em que as pessoas convivem, participam, praticam esportes, enfim. É uma boa ideia e é nossa casa até hoje, né? Bom, isso, o rugby começou a crescer muito, né? Eu tinha um time juvenil que criei praticamente em 2 semanas que eu cheguei, já tinha 12 meninos de 14 anos treinando. Muitos deles hoje jogam no Vitória ou outros deixaram de ver, enfim.
O grupo cresceu muito, né? Agora com altos e baixos, porque o capixaba, o homem capixaba, né? Ele tem como se diz, muitas variantes. Aqui você tem a praia, aí os meninos fazem surf. Ele tem muitas distrações. Eu acredito que é um problema do habitante da praia, né? Ele tem muitas distrações, tem muitos eventos. Então, se ele não tem a cultura do rugby inserida no seu sangue, né? A sangue e fogo, digamos assim, ele se distrai, ele tem outros compromissos, né? O rugby, em primeiro lugar, o esporte precisa de motivação. Você precisa de motivação. Sem motivação, você nunca vai ter compromisso, né? Então, é necessário motivar esses meninos. Até 2009, nós tínhamos um time com 25 garotos treinando. Fomos a jogar nosso primeiro jogo em Belo Horizonte com o BH Rugby. E tínhamos muitos projetos, só que aí houve uma cisão. Quando chega o rugby feminino em 2009, algumas pessoas não concordaram em ter rugby feminino, aí eles se dividiram, formaram outro time, e que poderia ter sido alguma coisa saudável, porque às vezes cisões são positivas, né? O grupo se divide e ambos se fortalecem. Neste caso, o grupo que se separou se enfraqueceu, o nosso clube se enfraqueceu, e as coisas foram tendo altos e baixos. A gente tentou desenvolver rugby em Guarapari, em São Mateus, cidades aqui do interior, São Mateus, João Neiva, enfim, e as coisas se diluíram porque não havia um rugby que tomasse conta do grupo, né? E eu sou uma pessoa que trabalha, então para mim é muito difícil você ter que me deslocar para outras cidades do estado, né? Por conta própria, eu também tenho família, né? Tenho compromissos profissionais, então não tinha como. Então eu me dediquei diretamente ao rugby. E outras pessoas se dedicaram a outros clubes, mas esses clubes não foram para frente, né? Chegamos até em 2010 a ter um campeonato estadual, né? Que participaram outros times, mas foram muitas dificuldades porque as pessoas... É um grande problema que tem, que cada um segue um caminho, um pensamento diferente, e a gente precisa que todo mundo reme para o mesmo lado, né? Que é o que falta, né? Mas enfim... O Vitória continua vivo, né? Este ano criou um campeonato de Seven porque havia manifestações pequenas nas cidades do interior. Foi para frente, foi campeão. E esse ano, 2015, estamos com tudo pronto para formar a federação definitivamente, né? Vai sair em 2015 com certeza. O rugby feminino é outro planeta. As meninas do rugby feminino que começaram a treinar em 2009 eram 3 meninas da UFES, né? A Vivian, que jogou na seleção um pouquinho e que jogou no Niterói depois, né? E outras meninas aqui do Vitória, enfim, criaram esse time no metade de 2009, foram crescendo, e aí em 2010 começa essa maratona de jogos que jogaram com Belo Horizonte Rugby. Depois a gente incentivou, fomos a Rio de Janeiro para incentivar esse campeonato de Seven feminino, né, do Rio de Janeiro, que até hoje existe, que tem sucesso, né? Bom, o Vitória foi um dos precursores, né? A gente teve a ajuda do Guanabara. Na verdade, o Guanabara foi o maior interessado em criar esse campeonato, né? E desenvolver o rugby feminino em outro time que não fosse o Niterói na época, né? E aí nasce o rugby feminino. Fizemos um encontro em Itaguaí, depois outro em Papucaia. E aí se decide definitivamente criar o campeonato de rugby feminino no estado do Rio de Janeiro, que começou em 2011, né? Bom, Vitória sempre participou desse campeonato até 2013, e as meninas participaram de um monte de campeonatos, de torneio universitário, foram campeãs brasileiras universitárias em 2010, participaram do SPAC em 4 versões, uma delas foram campeãs, outras foram terceiro lugar, enfim, acho que em 2 foram terceiro lugar. O time feminino realmente é fora de contexto. São meninas que trabalham, que estudam, que têm milhares de compromissos, mas que elas treinam, são organizadas, pagam suas mensalidades em dia, são criativas, já fizeram milhões de sacrifícios, né, pelo rugby, e realmente são um exemplo a nível nacional, a meu ver. Né? São meninas que, vou dar um exemplo, em 2013 participaram de 11 competições em 5 estados diferentes, e tudo com recursos próprios. 11 Elas competições. Não receberam ajuda de ninguém. Participaram em 3 etapas do Super Sevens no ano passado, ganharam o Campeonato Brasileiro em Brasília, universitário, foram para o SPAC, foram campeãs do Campeonato Carioca de Rio de Janeiro de Seven, né? Ganhando 3 das 5 etapas.
inclusive já levaram 2 times, entendeu? Então, assim, se você observar a trajetória do rugby feminino aqui no estado do Espírito Santo, é grandioso, né? Há 1h30 atrás eu deixei elas no aeroporto, já devem estar chegando em São Paulo, né? Porque começa o Brasil 7 da manhã e elas vão estar no grupo da morte, né? Porque vai estar com Urutau, Bandeirantes e Desterro, né? Sim, elas estão no grupo A. Elas estão no grupo mais forte de todos, a meu ver. Sim. No grupo A está o Desterro, Vitória, Bandeirantes, Saracens, Urutau. No grupo B, o SPAC, BH Rugby, Rio Branco e Pasteur. E no grupo C, Charrua, Curitiba, Goianos, Guanabara. E finalmente no grupo D, Niterói, São José, San Diego e Delta. Exato. Manolo, a gente tem uma pergunta aqui do Luiz. O Luiz é lá de Paulista, em Pernambuco. É uma cidade da região metropolitana do Recife. Sim. Você tinha falado, é uma cidade, obviamente, ali litorânea, Recife e tal, como Vitória, tem N opções de lazer, igual você acabou de comentar. E ele pergunta aqui, Manolo, qual é o segredo? Como manter um grupo como esse motivado? Falou muito sobre motivação ali no meio da resposta. E ele quer saber qual que é o seu segredo para manter o grupo motivado. Bom, o rugby não é um esporte individual, não podemos dizer que o rugby aqui no Espírito Santo eu trouxe e eu criei e eu fiz tudo. Aqui tudo se faz em grupo. É importante ter um líder, um líder que motive, que impulsione, que organize, mas ele precisa trabalhar em equipe, né? Um dos erros que nós cometimos no início aqui do desenvolvimento do rugby aqui no estado é que éramos centralizadores, éramos 3 ou 4 velhos que fazíamos tudo, organizávamos tudo, nos preocupávamos de todas as coisas que estão relacionadas com o time e não delegávamos funções nos outros. As pessoas ficam mais motivadas quando elas participam também, entendeu? É necessário que o líder otorgue atividades para essas pessoas para colaborar, entendeu? Na medida que a pessoa participa em uma atividade que não seja apenas treinar pelo clube ou apenas pagar uma mensalidade, mas ele também participar em atividades, essa pessoa vai se sentir muito mais motivada. Além do mais, a gente vai conseguir trazer para o clube pessoas que talvez não são grandes jogadores de rugby, mas que são pessoas que têm algumas atividades que podem ser importantes para o clube, como, por exemplo, um contador ou um advogado, né, ou professor de educação física, fisioterapeutas, enfim, né, que o clube precisa dessas pessoas. Eu me lembro que em Belo Horizonte, o BH Rugby, né, quando nasce o time feminino, em Belo Horizonte, tinha umas meninas que eram da área como se diz, desta coisa de eventos, né? E elas vieram com ideias novas para o BH Rugby, que eram de fazer uma marca, de criar uma identidade própria. Uma identidade com marca, opinião pública. Me lembro que fizeram uma festa que chamou algo do rugby e criaram mais camisetas, mais uniformes. Então, elas sabiam como divulgar o esporte de uma maneira mais profissional, né? Sim. E isso foi extremamente útil para o BH Rugby nesses anos, né? A chegada do feminino, essa divulgação que teve, né? Deu um empurrão, se divulgou mais, né? Bom, então, voltando ao assunto da motivação, é muito importante isso. Agora, para o atleta, por exemplo, o atleta que quer jogar rugby, como eu motivo ele? Ele precisa de competições, gente. Não adianta você ficar o ano todo treinando se você não compete, né? O jogador quer jogar, essa é a necessidade dele, ele quer jogar, então ele precisa de mecanismos para jogar. Aí as pessoas, no início é muito difícil, o primeiro que você faz como clube é procurar onde jogar, entendeu? Então, por exemplo, se você fica num lugar isolado e distante, você vai ter que jogar longe, entendeu? E isso você vai conseguir fazer durante muito tempo, mas vai chegar uma hora que o custo vai ser muito grande, né? Todo ano gastando, até você perceber que você tem que crescer para dentro, né? Por exemplo, o rugby aqui no Espírito Santo tem que crescer para dentro. Nós temos que difundir o rugby infantil, o rugby juvenil para poder crescer, porque não podemos pensar que vai brotar em uma cidade qualquer do nada por obra e mágica do Espírito Santo, entendeu? Entendi. É importante que você trabalhe para dentro. É o que eu recomendo para todas as pessoas, né? Os clubes realmente só crescem quando trabalham para dentro. Quando começam a criar times de base, quando começam a ir às escolas, quando começam a levar crianças, juvenil,
né? E não viver só desse imediatismo que é jogar para competir e ganhar, juntar uns velhos que jogaram por ali e misturá-los, isso não te leva a nada, né? Não passa de uma diversão de fim de semana. Sem dúvida Motivar implica, então, fazer que as pessoas se envolvam no clube, que participem do clube e que também tenham a possibilidade de tomar decisões. É necessário ouvir, né? Sim. E Manolo, a gente tem uma pergunta aqui mandada por WhatsApp. Rogério, qual é a pergunta? A pergunta é do João Carlos de Novo Hamburgo. Ele pergunta por que não há políticas públicas voltadas ao rugby. E também mais uma do Ayrton Júnior aqui de Porto Alegre, que diz que por que ainda não há envolvimento do rugby nas escolas de ensino fundamental. A questão política é meio complexa. Eu não me atreveria a falar alguma coisa indevida sobre essa questão, porque realmente eu não conheço bem os caminhos para que, a nível nacional, né, o rugby se torne um esporte que tenha uma política pública específica. Agora, sobre a questão do rugby nas escolas, a primeira coisa que precisamos é educar professores de educação física no rugby, né? Os únicos profissionais que podem entrar nas escolas para ensinar rugby são os professores de educação física. Não são os engenheiros, não são os médicos, não são apenas os que jogaram rugby, mas sim profissionais capacitados pelo Ministério da Educação para dar aula. E eles são nem mais nem menos que os professores de educação física. Então, primeiro precisamos capacitá-los, entendeu? Temos que oferecer cursos para que eles possam se capacitar. Agora, esse fim de semana que passou, aqui em Vitória, se fez um curso de rugby infantil para professores de educação física. Eu participei, né? E foi muito proveitoso. 95% das pessoas que estavam presentes eram professores de educação física. São eles que irão levar o rugby às escolas. É necessário se aproximar às secretarias estaduais de esporte, às secretarias de educação, para levar o esporte. E para isso você precisa de projetos, né? Projetos que você precisa desenvolver e levar e apresentar com resultados. Porque para a Secretaria de Educação, só vale se você está apresentando um projeto que vai ter algum benefício para eles. Um benefício que pode ser financeiro ou um benefício que pode ser social, principalmente social. Então, para isso, você precisa se planejar. Sem projeto, você não é atendido pelo Ministério da Educação ou pela Secretaria de Educação. Então, você precisa se organizar, em primeiro lugar. Bom, Manolo, começa por aí. Falou em planejamento, e eu me lembro muito bem que a tua característica-chave de um treino é o planejamento. Isso vem com a tua formação de engenheiro, Manolo? Eu acredito que sim. Bom, eu sou filho de um engenheiro da Marinha Mercante, uma pessoa muito rígida, né? Então, em casa a chinela cantava desde criança, né? Então, eu sou muito disciplinado e eu sou muito metódico. Realmente organizo tudo, planejo treino, infelizmente não sou formado em educação física, né? Então o que eu faço? A Vitória Rugby, por exemplo, tem muitos professores de educação física, então eu deixo na mão deles o planejamento dos treinos físicos, entendeu? Eu apenas sou um incentivador da atividade física, mas quem planeja são os profissionais de educação física. Aliás, todos os meus professores de rugby que eu tive desde a infância eram professores de educação física. Eu nunca tive um treinador que não fosse professor de educação física, né? E tudo tem que ser devidamente planejado, principalmente porque um rugby é um esporte de contato, né? E o primordial é a segurança, né? Sim, sem dúvida. E Manolo, o Aldo Tamaguzuco, nosso parceiro aqui do Estação Rugby Clube, ele pergunta, agora falando em termos de seleções nacionais, qual que poderia ser a marca registrada dos Tupis, já que nos Pumas é o tackle e é o scrum, nos Springboks é o poderio físico, nos All Blacks é o rugby total. Qual que poderia ser a marca registrada dos Tupis, ou ainda é cedo para se falar nisso, Manolo? A gente está tentando agilizar demais o processo de evolução do rugby brasileiro, né? E como você vê isso? Surgiu agora há pouco, né? Não temos mais de, se não me engano, 3 anos que surge esse nome, né? Estavam buscando um nome, antigamente era Proteia, se não me engano. Vitórias Régias, né? Vitória Régia, entendeu? Então, a gente está procurando uma identidade ainda, né? O rugby precisa se desenvolver mais ainda para buscar uma identidade. Agora, o estilo de rugby está sendo buscado. Quando foi treinador o
o treinador neozelandês que estava aqui, né, que agora Fruby. renunciou, Fruby. ele estava trazendo algumas coisas do rugby neozelandês para o rugby brasileiro. Eu acredito que ainda está se buscando essa forma de jogar. Sim. Né? Agora, o brasileiro, o atleta brasileiro tem uma tremenda potência física, né? A gente se está, por exemplo, pensando em estatura, nós temos jogadores de vôlei de 2 metros e 13 centímetros. Então, por falta de estatura, nunca vai faltar no Brasil. Sim. Né? Somos potência no judô mundial. Então, pilares não vão faltar no rugby. Temos atletas velocistas a nível internacional. Então, pontas não vão faltar. Características físicas o rugby o brasileiro tem. Né? Então, o estilo de jogo que queremos para ele... Eu me lembro que há 10 anos atrás você falava, não, o futuro do rugby brasileiro é o Seven. Eu não sei quem falou isso, eu acredito que não fez por mal, mas isso significava limitar o rugby, né? Sim. Então, às vezes, eu tenho que tomar muito cuidado para dizer, não, o rugby brasileiro tem que jogar como o rugby argentino, ou temos que jogar como os neozelandeses. Ainda precisamos evoluir muito, ainda temos muita criança que tem que jogar rugby. Apesar de você dizer, não, hoje, por exemplo, está acontecendo um campeonato juvenil de rugby a nível nacional, né? Sim. Tem muitos estados que não estão participando. Eu me pergunto por que Minas Gerais não está com time juvenil ali, ou por que Santa Catarina não está com time juvenil, sendo que o Desterro é uma potência nacional, ou Belo Horizonte uma referência em termos de desenvolvimento, né? Então ainda falta muito a nível base para a gente pensar numa identidade. Eu acho que o rugby brasileiro vai encontrar seu caminho. Eu não me atreveria nesse momento a dizer que o rugby brasileiro tem que jogar de tal modo. Neste momento temos um grupo humano que está sendo, a nível do rugby 15, está sendo aprimorado. Aí temos caras novas, temos gente nova. A seleção brasileira, nesses últimos 2 jogos que teve, não teve um bom handling. Para você poder dizer, a característica do rugby brasileiro é o handling. Você viu um scrum bastante poderoso em certos momentos. Aí você poderia dizer, não, deveríamos jogar com forwards, mas jogamos mal com forwards contra o Uruguai, então também não é por aí. Eu não vejo ainda que o rugby brasileiro tem um estilo de jogo próprio, definido. Ainda falta muito, temos muita criança por desenvolver, muito juvenil. Agora, o brasileiro tem a capacidade para ser veloz, ser potente, ser alto, enfim, e ele é voluntarioso, né? Tem muita gente que se sacrifica muito pelo esporte, pessoas da seleção, pessoas que já jogaram pela seleção, se sacrificaram muito por esse esporte, então a gente tem que dar muito valor a isso, né? Mas eu não me atreveria ainda a dizer o tipo de rugby que o Brasil tem que jogar é tal, não me atreveria. Bom, Manolo, eu te acompanho muito nas redes sociais, vejo as discussões e tudo, e vi que você foi, falando ainda em termos de alto rendimento, e vi que você foi bem crítico com relação à seleção de Sevens masculina, em ter estrangeiros descendentes de brasileiros atuando pela seleção brasileira. Mas você não acredita que, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele quer resultados, a sociedade também quer resultados esportivos, porque são agentes que financiam a Confederação Brasileira de Rugby. Como é que você vê a utilização dos estrangeiros e se isso não se justificaria pelo fato de você ter que fornecer, de você ter que dar resultados esportivos para aquelas agências que financiam o esporte no Brasil? Olha, eu sou contra imediatismo, começamos por aí. Do ponto de vista filosófico, eu sou contra qualquer tipo de imediatismo. A meu ver, chamar a gente de fora para competir em alto nível é uma mentira que nos contamos a nós mesmos. Eu me pergunto, aliás, perguntem para as pessoas que jogam na seleção, que já se mataram pela seleção. Onde fica o trabalho de tanta gente que tem estado aqui no país para dar o sangue na seleção? Perguntem para eles o que opinam. Porque não devemos esquecer que até uns anos atrás, cada um ou cada uma das meninas pagava do seu bolso para estar aí. Sim. Eu entendo perfeitamente que a CBRU recebe a pressão dos patrocinadores por resultados. Eu concordo, a CBRU também, o Comitê Olímpico, mas aí haveria que analisar qual é a história que eles também contam para os patrocinadores para arrecadar fundos. Porque eu realmente não teria coragem, por exemplo, de ir a bater na porta de um banco prometendo medalha nos Jogos Olímpicos. Eu não teria essa coragem. A meu ver, todo esse movimento do rugby que vemos em outros países tem sido na base de muito esforço, muito sacrifício e anos de trabalho. Esse slogan, digamos assim,
fazer em 10 anos o trabalho de 100 anos, foge completamente do conceito do rugby. E falando de estrangeiro na seleção, até agora eu não vi nada de especial nem estrangeiro que vestiram a camisa do Brasil. Então, não me parece, neste momento, por nenhum motivo necessário ter estrangeiro na seleção. Entendeu? Eu sou completamente contra. Vai me desculpar a CBRU, irão me desculpar os patrocinadores, talvez eu não vendo bem esse perfil, mas realmente vai contra, gente, vai contra. Entendeu? Vamos formar uma equipe de elite cheia de estrangeiros nessas Olimpíadas, pode ser que ganhemos medalha ou não, e daí? Entendeu? O que fica para essas pessoas que se sacrificaram durante todos esses anos nessa seleção? O que fica para as Paulinhas, as Edna, as Júlia, os Portugal, enfim, da vida, que tanto tem feito por essa seleção? A gente tem que respeitar esse trabalho. O legado, né, mano? É o legado, né? É o legado, é o que deixa essas pessoas. Porque são eles que vão ficar aqui ajudando depois que esses gringos forem embora. Não tem jeito. A vida é assim. Sem dúvida, Manolo. E para finalizar, eu queria que, Manolo, qual que é a sua grande satisfação? Se tem alguma coisa dentro do universo do rugby que te satisfaz, que te deixa satisfeito e realizado por toda a sua trajetória e todo o trabalho que você fez, o que te satisfaz hoje? Virgílio, eu acho que são os amigos, cara. Os amigos que deixei ao longo dessa história do rugby. Eu tenho amigos da infância que joguei na escola, amigos que jogaram na faculdade comigo ou no clube do Sporting, que são pessoas do rugby que estão no Chile e que até hoje já conversamos, graças a Deus, com esses meios de comunicação que nos facilitam na vida. Você tem a oportunidade de encontrar-se com essas pessoas aqui pela internet e você sente o carinho dessas pessoas, né? A gratidão, assim como você é grato a eles são gratos a você. Esse carinho, esse respeito não muda. Todo esse trabalho que a gente fez durante esses 10 anos aqui no Vitória e no Belo Horizonte Rugby, esse carinho existe. O Belo Horizonte Rugby, sempre que eu vou a BH, me recebe com carinho. As pessoas que jogaram e que vestem essa maravilhosa camisa, esse lindo clube, me respeitam. E esse carinho que eu dei a eles e eles me retribuem, não tem preço. Os meninos do juvenil estiveram aqui há uma semana atrás para vir jogar Seven com os meninos do juvenil do Vitória. E você vê esse carinho, esses meninos, esse respeito de saber sabem quem sou, então, esse reconhecimento da pessoa, entendeu? É muito valioso. Os amigos que você deixou. Essas meninas, por exemplo, que estão viajando para São Paulo, agora já devem ter chegado, né? Estão indo para São José. São minhas filhas, gente. Eu faço tudo por eles, entendeu? São essas coisas que o rugby vai te deixando. Os amigos, as amigas, as pessoas de bem que rodeiam este maravilhoso esporte. Você faz tudo por elas e você sabe que essas pessoas sempre vão te lembrar porque você deu tudo por elas. Que bacana, Manolo. Bacana ouvir isso de ti. E eu devo também muito a ti também, porque o Manolo pegou muito no meu pé e durante uns tempos aí que eu tava um pouco acima do peso. E o Manolo, é com satisfação que eu te falo que eu perdi 25 quilos, viu? Eu fico muito feliz, porque eu tava preocupado com sua saúde, cara. A gente tem que se cuidar, cara. Porque chega uma hora que o corpo passa conta da gente, né? A gente, quando é jovem, faz besteira. Você vê, eu joguei mais do que devia. Hoje eu tô cheio de lesões. Inclusive, esse último mês, o Vitória Rugby Feminino ficou treinando todos os dias. Aí eu treinei todos os dias, meus joelhos parece que estão com 90 anos de tanto treinar. Você faz bem em ter esse cuidado. E, na verdade, eu sou muito exigente com o preparo físico no rugby, né? As meninas sabem, eu vivo chamando elas de gordas e elas vivem se cuidando por causa disso, né? Não perdoo, você sabe. Sei sim. Bom, Manolo, só para finalizar aqui, o Aldo do Açubec pelo Cânfora já fala, ó, o Manolo é nosso aqui, já vai assinar pelo Cânfora, vai jogar pelo Cânfora aí no futuro, então o Aldo já tá te contratando e te convocando para atuar pelo Cânfora, viu, Aldo? Viu, Manolo? Sim. Eu tenho que dizer que o convite que ele me mandou com pouca antecedência, porque se eu soubesse com 2 meses de antecedência que ia ter esse jogo, eu ia dar um jeito de chegar lá, porque eu preciso comer um churrasco gaúcho lá no sul num terceiro tempo. Promessa que eu me fiz a mim mesmo, e eu juro por Deus que o ano que vem, quando o Cânfora fizer um jogo, eu vou lá e vou comer esse churrasco gaúcho mesmo. Sensacional, Manolo. Nós aqui do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, a gente teve a oportunidade de aprofundar essa cultura de rugby com
Manolo Schiaffino. Manolo, muito obrigado, foi uma honra muito grande para mim e para o Rogério tê-lo aqui no Estação Rugby Clube. Parabéns pelo seu trabalho e tá mais do que convidado, sua entrevista aqui, o programa tá sempre aberto para você, para quando você quiser falar e expor as suas ideias. Tá sensacional. E a Cláudia Ozelami, que mora lá em Dublin, na Irlanda, e é fã do Leinster, ela acaba de mandar uma mensagem. A entrevista está ótima e dá todos os parabéns para você, Manolo. Parabéns mesmo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, família do rugby aqui, lá em Dublin. Estamos torcendo por Irlanda sempre na Copa do Mundo. E, enfim, muito obrigado a você. Maravilhoso esse trabalho. Hoje, por exemplo, à noite, aqui com o Árabe, também temos um programa de rádio. Hoje eu vou estar também com ele para falar do Brasil 7. E para toda essa galera aí do Brasil 7, os Juvena que estão jogando agora, os meninos. E para os adultos, meninas e meninos que vão jogar esse sábado e domingo, uns grandes jogos, que se divirtam muito e aproveitem esse esporte maravilhoso e a possibilidade de estar todos juntos aí como uma grande família. É isso aí, Manolo. Um forte abraço aí, sucesso. Muito obrigado. Abraço para você também, filho. Obrigado, amigo. E a gente segue aqui com Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. E agora, trazendo as notícias do rugby em São Paulo, chega mais Fernando Strongen. Boa tarde. Boa tarde, Virgílio, Rogério e todos os fãs do rugby ligados no Estação Rugby Clube. Está começando mais uma edição do Estação Paulista, o ponto de encontro das notícias do rugby caipira. Com o fim de 2014 cada vez mais perto, também vai chegando ao fim a nossa série de entrevistas com os clubes caipiras que levantaram um caneco ao longo deste ano. Nesta semana, o nosso entrevistado é o argentino Joaquim Guerra, capitão do São José, que chegou ao 10º título paulista neste ano. Sem mais delongas, vamos aos melhores momentos da entrevista. Boa tarde, Joaquim. Em primeiro lugar, parabéns pelo título de campeão paulista de 2014 e pela excelente temporada do São José. Mas antes de falarmos da temporada como um todo, queria começar pelo Campeonato Paulista. Se olharmos os números do campeonato, vemos que tanto no ataque como na defesa, vocês tiveram um grande resultado. Com 281 pontos anotados e apenas 25 sofridos em 9 jogos. Você acha que o São José inverteu o ditado popular e mostrou que quem faz não leva? Oi, boa tarde. Muito obrigado primeiro. E sobre o São José na temporada paulista, eu acho que o clube treinou muito na defesa. O nosso principal foco foi primeiro o nosso bloco defensivo e o ataque individual. Daí acho que partiu o porquê a gente foi campeão. Primeiro focado na defesa e depois tentando marcar pontos. Uma das marcas da defesa do São José no Paulista deste ano foi o paredão construído em frente ao in-goal. Ao longo de todo o campeonato foi apenas um try sofrido na semifinal. Qual foi a arma do São José para não deixar os adversários entrarem no in-goal? Desde o começo do ano, o Paulo, que é nosso treinador, começou a dar muita importância à nossa defesa. Tanto é assim que toda terça-feira a gente tinha treinos específicos de defesa com contato. Eu acho que isso fez que nosso time melhorasse muito nesse aspecto e por isso acho que a gente recebeu só um try no torneio e foi por um descuido nosso. A final contra o SPAC foi a vitória mais apertada de todo o campeonato, com um 6-3 ao final dos 80 minutos. O que aconteceu naquele jogo que o potencial ofensivo do São José foi abafado? Na final do Paulista, o São José jogou contra o SPAC e foi um jogo muito apertado. O time do SPAC é um time muito forte também. E eu acho que o que aconteceu nesse jogo foi uma disputa por dois times bem parelhos. Eu acho que se eles tivessem ganhado também seria um resultado justo. E por sorte a gente ganhou, conseguiu marcar 3 pontos a mais. Mas foi uma disputa digna de uma final. Hoje, o São José é referência nacional como clube de rugby. Quais são as características que permitiram ao São José chegar a esta posição? A característica do São José, que eu acho que isso fez fazer o clube como referência a nível nacional, são, primeiros,
a qualidade de pessoas que trabalham no clube, a quantidade de projetos sociais e projetos internos do clube e, por sobretudo, a ambição. Eu acho que o São José sempre procura ganhar, seja um amistoso, um torneio, um evento caritativo e qualquer evento possível, o São José entra para ganhar. Então, eu acho que esse clima vitorioso faz o São José um referente a nível nacional. Joaquim, se você fosse falar para os clubes que sonham em ter uma estrutura capaz de fazer um time campeão, quais seriam os primeiros passos que elas deveriam desenvolver? No meu parecer, os primeiros passos que deveriam desenvolver os clubes para fazer um time campeão é desenvolver a base do clube. Nenhum time sem uma boa base, tanto juvenil como infantil, vai conseguir se manter no topo 10, 15, 20 anos. Apesar do foco da entrevista ser o São José como campeão paulista, não tem como não perguntar do Super 10. Por isso, vou repetir a pergunta que fiz para o Paulo Gonçalves na final contra o Curitiba. Em 2014, o São José teve uma temporada excepcional, com apenas uma derrota em 20 jogos, justamente na final do Super 10 para o Curitiba. O que aconteceu naquele jogo? Na final do Super 10, a gente perdeu contra o Curitiba simplesmente porque eles foram melhores nesse jogo. A gente errou muito e cometeu muitos erros individuais e coletivos. Eu acho que um time não pode, para ser campeão, não deve cometer esses erros. E nada, não tem muito o que falar sobre isso. Eu acho que os erros já passaram, o aprendizagem ficou e pode ter certeza que o São José vai disputar ainda melhor o 2015. Analisando a temporada como um todo, quais foram os pontos fortes e os pontos que precisam ser reforçados para 2015? Analisando a temporada como um todo, eu acho que um ponto forte do São José é a defesa e a qualidade individual das pessoas, dos atletas. E um ponto a ser reforçado para o 2015 seria poder contar com um pouco mais de atletas. A gente tem esse ano alguns jogadores do juvenil que subem para o time adulto e acho que vai melhorar muito na nossa qualidade de trocas. Joaquim, no próximo ano o Super 10 passa a ser Super 8, com 2 clubes a menos. O que você espera dessa nova fórmula de disputa? Vai ser um torneio muito mais pegado, muito mais próximo entre todos os participantes dele. Eu acho que vai ter uma grande quantidade de jogos de alto nível, que no meu parecer é um ponto muito positivo para a CBRU. Mas acho que poderia ter bastantes problemas para os times que não têm um pessoal muito amplo nas categorias adultas, porque também tem que pensar que tem seleções de G7 e masculina que tem algumas datas que batem. Joaquim, para fechar, queria saber quais são as metas e objetivos do São José para o ano que vem. No meu parecer, para o próximo ano, as metas e objetivos do São José vão ser campeão de tudo. Do que a gente jogue, a gente vai querer ser campeão. Temos que melhorar muito para isso e a gente vai trabalhar. Mas acho que o principal objetivo vai ser campeão do Super 8 do ano que vem. Porque senão seria o terceiro ano que o São José fica na briga e não consegue o título. Joaquim, obrigado pela entrevista e que 2015 seja de grandes resultados. Vocês ouviram o Joaquim Guerra, capitão do São José, decacampeão paulista e vice-campeão brasileiro em 2014. A entrevista completa estará disponível mais tarde no SoundCloud do Estação Rugby Club. Entre lá para conferir. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Depois de um rápido intervalo, Rogério Barbosa e Virgílio Neto estarão de volta com mais Estação Rugby Club, que é cultura de rugby.
Abraços caipiras e até o próximo Estação Paulista. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Aí ao som dos Decadentes, a música Rugby ao som dos Decadentes, letra de Silvio Fiorentin. Visitem o espaço aí dos Decadentes na internet, myspace.com/decadentespunk, myspace.com/decadentespunk, letra essa da música Rugby de Silvio Fiorentin. A banda são os Decadentes. Um pouco mais aí dos Decadentes, Rogerão. Sensacional! Voltamos aqui com o terceiro bloco do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou @Rugby Clube, facebook.com/Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rugby Clube. Nossos podcasts estão em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Depois a gente vai colocar os Decadentes nos podcasts lá nos podcasts do Estação Rugby Clube na soundcloud.com/Rádio
Rádio Rugby Clube. Estamos ao vivo, por isso mandem críticas, sugestões, reclamações, elogios e sugestões aqui para o telefone por SMS ou WhatsApp 51 código de área 82234805, DDD 51 Porto Alegre 82234805. O custo da tua mensagem é de acordo com a tua operadora. SMS ou WhatsApp 51 DDD 82234805. E tá rolando, hein? Continua rolando lá em São José dos Campos a Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil. Tivemos mais alguns jogos nesse meio tempo. A gente tinha parado no placar da M19, São Paulo Branco 17, São Paulo Preto 0. Na sequência, na M18, tivemos vitória do São Paulo Branco sobre Paraná por 14-12. E depois desse jogo, a derrota do Rio Grande do Sul para São Paulo Preto por 24-10. Na sequência, pelo M17, São Paulo Vermelho 17, Paraná 5. Agora jogam pelo M17, Seleção Fluminense contra a Seleção Gaúcha. Daqui a pouco a gente manda os resultados para vocês. Só lembrando que na competição feminina jogam as seleções São Paulo Preto, São Paulo Vermelho e São Paulo Branco. Portanto, o estado de São Paulo com 3 seleções, além da Seleção Gaúcha e da Seleção Paranaense. No campeonato masculino M17 estão no grupo A São Paulo Branco, São Paulo Vermelho e Paraná. E no grupo B, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo Preto. Já no masculino M19, defendem o título nacional a Seleção Gaúcha no grupo A, ao lado de Paraná e São Paulo Vermelho. E no grupo B, Rio de Janeiro, São Paulo Branco e São Paulo Preto. Essa é a Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil que está acontecendo nesse momento lá em São José dos Campos. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec, como sempre, e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E o Quiz Sulbec desta semana quer saber quais países africanos, além da África do Sul, além dos Springboks, já jogaram a Copa do Mundo. Repetimos, quais países do continente africano, além dos Springboks, além da África do Sul, já disputaram uma Copa do Mundo? Sabem essa resposta do Quiz Sulbec? Então mandem as respostas aqui ao vivo para o DDD código de área 51 82234805 em formato de SMS ou WhatsApp com custo da tua operadora. Código de área 51 Porto Alegre 82234805 ou então para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Sulbec, como sempre, sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. E vem ele, sempre ele, Manuel Cabral, com as últimas da terrinha. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, pessoal do rugby. Cá estamos, como habitualmente, na estação Rugby Clube, hoje com o Virgílio Neto e o Rogério Barbosa comandando as tropas, para vos dar notícias do rugby em Portugal. Na passada semana, abri a porta do Pátio Lusitano, dando a novidade da participação do Universitário de Lisboa no apuramento para a Challenge Cup da época que começa em outubro de 2015 e que o Clube Alfacinha defrontaria nesse apuramento o Mogliano da Itália e os Caucasianos da Geórgia. Pois aquilo que era verdade na semana passada deixou de o ser nesta semana. E isto porque a Federação da Geórgia bateu com a porta e recusa participar nesse torneio qualificativo porque foi informada que ele apenas teria lugar no próximo mês de setembro e não em janeiro e denuncia aquilo a que chama caos total na organização das competições europeias. Ou seja, está tudo uma grande confusão e não se sabe por agora como vai terminar. Bom, depois desta notícia que ameaça trazer mais nuvens negras para o rugby europeu, vou falar da participação da seleção portuguesa de Sevens no torneio do Dubai, onde teve um comportamento bastante agradável, especialmente uma excelente vitória sobre o Canadá, com uma exibição de muito bom nível e um momento histórico, quando se defrontou pela primeira vez com a seleção brasileira de Sevens. Bom, depois
depois desta notícia que ameaça trazer mais nuvens negras para o rugby europeu, vou falar da participação da seleção portuguesa de Sevens no torneio do Dubai, onde teve um comportamento bastante agradável, especialmente uma excelente vitória sobre o Canadá, com uma exibição de muito bom nível e um momento histórico quando se defrontou pela primeira vez com a seleção brasileira de Sevens. O jogo não foi brilhante, mas o momento merece registro e o resultado de 19-0 a favor de Portugal tem que ser encarado positivamente pelos meus amigos rugbyeiros brasileiros, já que ainda existe um enorme fosso entre as duas equipas, em especial pela permanência dos lusitanos como equipa residente do circuito mundial, o que lhes dá uma grande vantagem sobre quem nele apenas participa esporadicamente, como é o caso do Brasil. Este fim de semana, em Porto Elizabeth, na África do Sul, já sem a presença do Brasil, Portugal começa a prova enfrentando no primeiro dia a Austrália, a Argentina e o Zimbábue. São três equipas com níveis muito distintos e se o Zimbábue está perfeitamente ao alcance de Portugal, a Austrália está na outra ponta da escala e é claramente favorita para um encontro. Na outra partida do dia, Portugal defronta a Argentina e apesar da diferença que existe entre as equipas em termos de resultados, Portugal apenas venceu 2 vezes e registou-se um ensaio, existe um maior equilíbrio e a previsão do resultado acaba por ser impossível de fazer. Assim, o resultado da partida deste sábado pode cair para qualquer dos lados e o prémio para o vencedor da partida será provavelmente a participação na Cup, principal competição do torneio. Vamos esperar que o resultado caia para o lado dos portugueses, numa altura em que, em termos das seleções lusitanas, as palavras de ordem são alegria, honra e orgulho em representar Portugal. E esses são 3 aspectos em que nós somos intransigentes no nosso julgamento. E quem não cumprir qualquer desses aspectos deve pensar seriamente na mudança de esporte, experimentando, por exemplo, o golfe ou uma especialidade do atletismo como a maratona, que se pratica sozinho e não incomoda mais ninguém. Vamos então fazer o ponto da situação nas competições em Portugal, começando pela divisão de honra, onde o Universitário de Lisboa continua isolado na frente depois de ter vencido o Cascais por 26-12 e o Direito vai logo a seguir na segunda posição, depois de ter vencido o Montemor por 69-0. O técnico conseguiu o resultado mais desequilibrado do dia e um dos mais desequilibrados do ano, ao destruir os Arcos de Valdevez por 98-12 e está agora apenas a 4 pontos do Cascais, ameaçando a sua terceira posição. Nos restantes encontros, a Académica venceu a Agronomia por 20-17 e o Universitário do Porto foi a Lisboa derrotar o Belenenses por 30-14. O Belenenses, que este ano é treinado por João Uva, que jogou aqui no Brasil no Bandeirantes, foi treinador do SPAC e trabalhou algum tempo com o CBRU, não tem sido feliz e está numa situação complicada em 8º lugar entre 10 equipas e apenas a 6 pontos dos 2 últimos, que são o Montemor e o Arcos de Valdevez. Virando agora a agulha para a primeirona, temos que salientar uma alteração na tabela classificativa, com a subida do Sporting ao 4º lugar após a vitória que conseguiu sobre o Lolé por 36-18, aproveitando a derrota do Caldas frente ao Santarém por 31-21, naquele que foi o resultado surpresa da jornada. De resto, nada de novo. Os favoritos venceram e as posições na tabela classificativa ficaram na mesma, com exceção da já referida alteração no 4º lugar. Este final de semana param os campeonatos e vamos ter as oitavas de final da Taça de Portugal, que oferece como prato forte o clássico Universitário de Lisboa Direito, que vai deitar fora nesta fase da prova um dos seus potenciais vencedores. Nas restantes partidas não se aguardam resultados inesperados e os mais fortes devem vencer os mais fracos. O que, sendo uma verdade de Monsieur Lapalisse, nem sempre acontece. E por hoje é tudo. Despedimos-nos até à próxima sexta-feira, deixando na sua companhia o Virgílio Neto e o Rogério Barbosa no comando das operações e com a habitual saudação ao Lucas Silva com o seu rugby do Nordeste, ao Filipe Fraga e ao seu Tacho Mineiro, e ao Fernando Strongren e à sua estação paulista, prometendo voltar na próxima semana com as notícias lá da terrinha e um cheirinho de alecrim. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano.
Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Voltamos para o bloco derradeiro do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Sigam conosco aqui, o último bloco. A gente tem agora para passar ainda o Festival Infantil em Curitiba. Tem muita coisa pela frente, o que tem na televisão nesse fim de semana. Tem bastante coisa ainda, por mais que seja o derradeiro, seja o último, tem muita coisa ainda para aproveitar. Então fiquem conosco na nossa companhia, o programa já está acabando. Sexta-feira, 12 de dezembro de 2014, 2 horas mais 25 minutinhos. Muito obrigado pela sua audiência, pela tua paciência. Rogério Barbosa, temos mensagens aí? Temos mensagem aqui no WhatsApp chegando, 82234805. Mais uma vez um grande abraço ao Diego Damiani, também a Andréa Miller em Campo Bom, que é o inferno do Rio Grande do Sul, porque sempre as altas temperaturas são registradas primeiramente na Central Meteorológica de Campo Bom. É muito quente mesmo. Inclusive um grande abraço ao nosso amigo Conrado Fetter, na Estação Meteorológica do bairro Passo da Areia, parceira aqui da Rádio Estação Web. Muito obrigado, pessoal. Agora a gente está interessado cada vez mais nas previsões do tempo, em função do forte calor que nos espera. Já deu o ar da graça agora no início da semana, mas nos espera com muito mais intensidade para os próximos meses, sem dúvida alguma. Bom, sigam conosco aqui, esse é o Estação Rugby Clube. A gente voltou para o bloco derradeiro. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @Rugby Clube, pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Rugby Clube. Os nossos podcasts estão em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Se vocês quiserem mandar elogios, sugestões, críticas e mensagens por SMS ou WhatsApp, telefone código de área 51 8223 4805, código de área 51 8223 4805. Rogerão, a gente está acompanhando os placares da Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil, certo? Isso aí. Eles estão acontecendo lá em São José dos Campos, mas os jogos foram interrompidos agora nesse momento, em função das fortes chuvas que começaram a cair em São José dos Campos e dos raios.
Então, por precaução, por segurança, os jogos foram interrompidos justamente ali no jogo entre a seleção fluminense e a seleção gaúcha. Portanto, tivemos 15 partidas, os jogos foram interrompidos na 16ª partida. Se voltarem, a gente vai informar os placares aqui dentro do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Faça como o Rogerão aí colocou na vinheta. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br. Vejam lá todo o portfólio que a Sulbec tem. Façam lá o pedido de uniforme do seu time. Tem temporada 2015 chegando, hein? Seu time já tem uniforme novo, já tem roupa nova para estrear na próxima temporada. Então, acessem www.sulbec.com.br, visitem a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. 2h mais 28 minutos, o Quiz Sulbec quer saber quais seleções do continente africano, além da África do Sul, já disputaram uma Copa do Mundo de Rugby? Quais seleções, além dos Springboks, já atuaram em uma Copa do Mundo de Rugby? Se sabe a resposta, mandem a resposta para o e-mail rugbyclube@globomail.com ou em formato de SMS ou WhatsApp para o DDD 51, código de área 51 Porto Alegre, 82234805, 82234805. Para, se vocês sabem a resposta do Quiz Sulbec, quais seleções do continente africano, além da África do Sul, já disputaram uma Copa do Mundo de Rugby. Se sabem, mandem a resposta do Quiz Sulbec para rugbyclube@globomail.com ou para o telefone em formato de SMS ou WhatsApp 5182234805. Estação Rugby Clube. Virga, antes de continuarmos, vamos mandar um grande abraço a todo o pessoal de São Paulo e também das cidades do interior paulista, porque estão enfrentando um problema lá de racionamento de água e tudo mais, e vem a calhar agora essa chuva, né? Apesar de ser uma chuva muito forte lá em São José dos Campos. Chuva muito bem-vinda essa, que vai resolver o problema de muitas localidades ali do interior. Essa semana, por exemplo, o abastecimento de água em Itu já foi normalizado. Eu tive acesso essa semana a uma foto do Rio Piracicaba, em Piracicaba, com o seu curso natural repleto de água, muito diferente da situação de um mês a 2 meses, em que se via muitas partes baixas, se via muito ainda o leito do rio em algumas partes. Hoje não, hoje a situação não é a 100%, mas caminha a 100%. Então a gente torce para um verão repleto de chuva. Com certeza, e a gente sabe porque o Rio Grande do Sul já passou por esse problema. Aqui as cidades próximas a Porto Alegre, região metropolitana, também já enfrentaram isso por conta da seca do Rio dos Sinos, o Rio Gravataí, por aí vai, né? E outra região que precisa de bastante água também é a região do sudoeste mineiro, ali na nascente do São Francisco, e todo o percurso ali do Rio São Francisco, ali, sobretudo em Pirapora, que tá uma seca muito grande ali. O noroeste mineiro, Patos de Minas, Paracatu, João Pinheiro, Pirapora, ali a seca tá bem brava também, que chova muito naquela área também. Tá bem lembrado, Rogério, essa chuva vem a calhar, claro, de maneira que não atrapalhe o torneio, mas que dê água suficiente para a turma lá poder se refrescar, sem dúvida alguma. Muito bem lembrado, o Rogério Barbosa aqui, que tá desde o começo antenado no que está acontecendo, onde chove, onde não chove, onde faz calor, onde faz frio. O Rogerão tá 100% ligado o tempo todo. Bom, pessoal, no último sábado, o premiadíssimo projeto VOR Vivendo o Rugby, VOR, realizou em Curitiba o 10º Festival Interescolar, com mais de 400 alunos de escolas públicas de Curitiba e região metropolitana, com idades entre 10 e 18 anos. E a Adriana Pacheco, assessora de comunicação do Curitiba, ouviu algumas crianças do projeto. Oi, eu sou Caio, tenho 13 anos e sou da Escola Papa João 23. Caio, qual que é a importância do rugby para você? Quanto tempo faz que você joga? Desde que eu jogo o rugby. E meu gosto. Faz uns 9 meses que eu comecei a jogar rugby. Eu estava meio ruim, mas depois eu fui treinando e eu consegui jogar bem. Consigo jogar bem agora. E o que você tá achando do esporte? É bem divertido, apesar de se machucar às vezes. Caio, o que você está achando aqui do projeto VOR? É bem legal o projeto, porque incentiva as pessoas a fazerem algum esporte. Está sendo legal o projeto.
E você acha que o rugby ajuda ou atrapalha os estudos? Como que é esse lance aí? Não, tem o rugby e tem o estudo, então eu não misturo os dois muito. Então na escola é na escola e o rugby é aqui, então não atrapalha. Não afetou o teu rendimento escolar, nem piorou, nem melhorou? Não afetou nada. Meu nome é Marcos, eu estudo na Escola Papa João 23 e o rugby ele chegou para mim num projeto que a minha escola tem com Curitiba Rugby. Daí todas as terças-feiras tinha jogo. Daí eu comecei a vir, achei um ótimo esporte e agora tá aí, estamos jogando, tem vários campeonatos. É uma coisa bem legal, eu recomendo para todo mundo. O rugby, ele não atrapalha no rendimento porque quando você está jogando, você só pensa no rugby. E na escola é na escola. Na escola você estuda, você aprende e no rugby você vem aqui para jogar, para aprender mais. E o rugby, ele até ajuda um pouco mais porque os professores falam, vão bom na escola, seja bom nas aulas para poder vir jogar rugby e aprender muito mais. Meu nome é Luana, eu tô no rugby, comecei esse ano, há pouco tempo na realidade. Eu gostei porque me interessa bastante, que ele é um esporte assim criativo e que ele eu não sei falar. Meu nome é Luana, comecei o projeto rugby há pouco tempo. E o que mais me interessou é que ele é um esporte criativo e que ele me mantém longe de coisas erradas, assim, e que os professores, eles são, assim, bem legais, incentivam bastante a gente. Aqui é como minha segunda casa e que é muito legal. Não, ele não interferiu. Eu, na verdade, fui bem mais melhor na escola, porque só em matemática que não. E ele não interfere em nada, né? Porque a gente só treina a quinta e não interferiu. Me ajudou também bastante porque, assim, a gente mais pensa nisso, assim. Meu nome é Isabela, eu sou da Escola São Miguel, estou no rugby desde maio deste ano. E o rugby me ajudou, inclusive, na escola, em aulas de matemática, principalmente por causa da linha das 5, das 10, ali no meio, o grau que os professores explicaram, isso me ajuda a pensar mais. Tá aí, portanto, as crianças super felizes aí com o projeto do Vivendo Rugby, conciliando rugby e educação. Educação rugby. Rugby também faz parte da educação, obviamente. Mas também a Adriana ouviu pra gente aqui do Estação Rugby Clube a Juliana Michele, que saiu do projeto Vivendo Rugby e hoje está na seleção brasileira. Vamos ouvir então a Juliana. Sou a Juliana, faço parte do Curitiba Rugby Clube e conheci o rugby através do Projeto VOR. Eles me apresentaram quando eu estudava no Colégio Papa João 23 e atualmente faço parte da Seleção Brasileira de Rugby, onde eu já viajei para a China, já viajei para Nova Zelândia, Austrália, e foi graças a esse projeto que me apresentou os valores, os princípios do rugby que me fizeram apaixonar por esse esporte e até hoje não consigo viver assim. E outro atleta da seleção brasileira que saiu do projeto Vivendo Rugby, premiado o projeto Vivendo Rugby pela World Rugby no último mês de novembro, é o Thiago Evaristo. Oi, meu nome é Thiago Evaristo, eu entrei no VOR em 2010. Ei, galera! Oi, meu nome é Thiago Evaristo, eu entrei no VOR em 2010, eu fui chamado para o clube um ano depois. Hoje eu jogo na seleção brasileira juvenil e estou entrando no grupo adulto do Seven. Hoje eu estou ajudando no VOR aqui, que é um projeto que eu saí e tenho muitas expectativas para esse projeto e para minha vida mais na frente, dentro do clube e na seleção. E também ouvimos Danilo Ladentin, gestor de esportes do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, o CAD. Então, meu nome é Danilo Ladentin, sou professor de Educação Física, formado pela UTFPR. Trabalho no Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que é o CAD, que atua na cidade de Fazenda Rio Grande há 20 anos com desenvolvimento de comunidades carentes. Nós lá trabalhamos com 4 frentes: tecnologia, educação, esporte e cultura.
Conheci o VOR e o Curitiba Rugby através do Facebook, pesquisando algumas ações inovadoras que a gente gostaria de colocar na cidade. Fiz o primeiro contato com a Leca, marcamos uma reunião e ficamos nessa conversa para a implantação de uma parceria que no início seria só de consultoria na parte esportiva. Colocar o rugby veio depois, quando a Luiz e a Leca foram visitar o CAD, e aí nós fechamos essa parceria para o começo de uma ação pequena, como um projeto piloto na cidade de Fazenda Rio Grande. Para a implantação do projeto, acaba sendo um pouco mais difícil, foi um processo difícil porque a cidade nunca ouviu falar no rugby, nunca tivemos nenhuma ação de rugby, então até para divulgação nas escolas foi um pouco difícil. Então nós começamos na primeira turma com 12 alunos em março, 15 de março, e hoje fechamos com 42 alunos matriculados. Estamos no processo de construção da primeira equipe juvenil de rugby da cidade, para representar a cidade, não só o CAD. É um processo também que a gente está bem precoce, mas que tem dado certo com o apoio do Curitiba. E nós, em 7 meses de trabalho, a gente pode ver muitas transformações na vida dos alunos, uma mudança de mentalidade em relação à individualidade, colocando agora o eu de lado e atribuindo o nós como forma de pensamento e como forma de cosmovisão, e nós temos isso com certeza como resultado do trabalho das ações de rugby no CAD. Hoje nós trabalhamos só com uma vez por semana, pretendemos aumentar para o ano que vem, e eu acho que a palavra família é o que mais retrata tudo que a gente está vivendo nesse momento. Adolescentes que ficavam bastante mais, assim, muito na rua, adolescentes que não se davam com os outros, as meninas começaram a treinar, se encaixaram muito bem, e a gente pode, todas as palavras que nós pegamos dos alunos hoje em relação à família. Então acho que isso é a palavra que resume o nosso projeto, bem pequeno ainda, mas querendo aumentar, e agradecemos ao VOR, ao Curitiba Rugby por todo o apoio, e esperamos que 2015 seja muito melhor do que 2014. Tá aí, portanto, todo o projeto do Vivendo Rugby dentro desse 10º Festival Interescolar de Rugby que aconteceu lá em Curitiba, no Paraná. Muitos parabéns para o Curitiba Rugby Clube e a quem desenvolve o projeto Vivendo Rugby, nomeadamente a Leca Yentsky e o Aloysio Dutra. Estação Rugby Clube. E a Confederação Brasileira de Rugby promove no próximo dia 20 de dezembro, no Posto 10 da Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, o Super Desafio de Beach Rugby, com equipes masculinas e femininas. Serão 6 jogos disputados em 2 tempos de 5 minutos, com 5 atletas de cada lado. No feminino jogarão as seleções do Brasil e da Argentina, enquanto que no masculino, as seleções do Brasil, Itália, Argentina, além de um combinado de atletas estrangeiros e cariocas, os Barbarians brasileiros. Confiram agora as convocadas e convocados para defender a seleção brasileira de Beach Rugby. Sob o comando de Edna Santini, as Tupis vão com Manuela Abreu, do BH, Brenda Maia, do BH, Raquel Corran, do Charrua, Lariane Priner, do Desterro, Beatriz Milbauer, do Niterói, e do SPAC, Jéssica Aidar e Gabi Ávila. Comandados por Maurício Coelho, os Tupis vão ao Rio com o trio rubro-negro do Niterói formado por Robledo Veiga, Daniel Greg e Davi Grael. Do Rio Rugby, Marcos Paixão, o Careca. Do Ilhabela, Paulo Souza, o Gordo. Do São José, Diogo Borges. E do Paraná, Felipe Bicudo, do Curitiba e Fernando Mazon, do Maringá. Não percam, hein? Dia 20, sábado, no posto 10 da Praia de Ipanema, a partir das 9 horas da manhã. Estação Rugby Clube. E neste fim de semana, a exemplo do que está acontecendo pela Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil, Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil que já retomou seus jogos, hein? Então já voltou lá, a chuva cessou, os raios também cessaram temporariamente, tomara que deixem a turma jogar, voltem só à noite quando não tiver ninguém jogando, mas o torneio lá voltou e recomeçou com o jogo da Seleção Fluminense contra a Seleção Gaúcha, jogo de número 16 da Copa Cultura Inglesa de Rugby Juvenil, torneio de Sevens, tá? A exemplo da Copa Cultura Inglesa, nesse fim de semana acontece lá em São José dos Campos, na ADC e no Martins Pereira, o PR Sevens, o Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens, lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Confiram os grupos. No masculino, pelo grupo A estão São José de São Paulo, a URA também de São Paulo, Uberlândia de Minas e o Brumers aqui do Rio Grande do Sul. Pelo grupo B, Desterro de Santa Catarina, o Serra de Caxias do Sul, o Rio Rugby do Rio de Janeiro e o Campo Grande do Mato Grosso do Sul. No grupo B estão Curitiba do Paraná, Niterói do Rio,
GRUA, o grupo de rugby da Universidade do Amazonas, e o Goianos de Goiás. Pelo grupo B, o Chapecó de Santa Catarina, Jacareí ali do lado de São Paulo, Ilhabela também de São Paulo e do Paraná, o Maringá. No grupo E estão os Gaúchos do Farrapos, o SPAC de São Paulo, o Itajubá de Minas e o Rio Branco, também de São Paulo. No feminino, estão no grupo A, o Desterro de Santa Catarina, o Vitória do Espírito Santo, com quem a gente conversou agora, o Manolo Schiaffino tinha acabado de levar as jogadoras para o aeroporto, o Bandeirantes Saracens de São Paulo e o Urutau do Paraná. No grupo B estão SPAC de São Paulo, BH Rugby de Minas, Rio Branco também de São Paulo e Pasteur da capital paulista. Pelo grupo C, o Charrua do Rio Grande do Sul, Curitiba do Paraná, Goianos lá de Goiás e o Guanabara do Rio de Janeiro. No grupo B, Niterói do Rio, São José de São Paulo, San Diego aqui do Rio Grande do Sul e Delta do Piauí. Enquanto o São José defende o título masculino, as catarinenses do Desterro de Florianópolis são as atuais bicampeãs femininas. No primeiro dia, o torneio masculino será inteiramente realizado no estádio Martins Pereira, ao passo que o torneio feminino terá todas as suas partidas no ADC. No segundo dia, a divisão de jogos será diferente, com as partidas valendo posições mais altas ocorrendo no Martins Pereira e os demais jogos no ADC. Tanto o torneio masculino como o feminino valem Bolsa Atleta para os jogadores dos 3 primeiros colocados. No sábado, os jogos começam às 9 da manhã e terminam às 7 da noite, ao passo que no domingo as partidas têm início às 8h40 da manhã e as finais estão marcadas a partir das 18 horas das 6 da tarde. A entrada é franca. Estação Rugby Clube. E em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, culturalway.net. O que tem na TV neste fim de semana, Virga? Olha, Rogerão e amigos do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Amanhã, sábado, dia 13 de dezembro, temos às 15h para 6 pela ESPN ao vivo, Copa dos Campeões da Europa, Leinster contra Harlequins. Jogaço, hein? Leinster contra Harlequins e ESPN ao vivo, 15 para 6 Copa dos Campeões da Europa. No domingo, dia 14 de dezembro, temos a 1h15 também ao vivo, mas pela ESPN+, Copa dos Campeões da Europa com jogo entre Clermont e Munster. Então, portanto, duelo de irlandeses esse fim de semana na ESPN. O Leinster contra o Harlequins no sábado, 15 para 6 pela ESPN, ao vivo. E no domingo, também ao vivo, a 1h15 o Munster viaja até a França para enfrentar o Clermont pela Copa dos Campeões da Europa. No jogo na ESPN+, ao vivo. Às 4h, o terceiro lugar e as finais do BR Sevens, do Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens, direto lá de São José dos Campos, do Martins Pereira, pelos canais Sport TV. Ainda não está definido qual Sport TV vai ser, se vai ser o 3 ou 2 ou 1, mas esses jogos vão ser ao vivo. E às 11h30 do dia 14, no domingo, a etapa da África do Sul do Circuito Mundial de Sevens em VT pelo Band Esportes. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. Bom, Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby em seu programa de número 61, caminha para o seu final, mandando um abraço especial para o Diego Damiani e toda a galera que tá ligada aqui no Estação Rugby Clube. Quem mais aí, Rogério? Ao pessoal de Guaíba também, ouvindo a nossa programação nas localidades de Sanssouci e na Florida. Temos grandes ouvintes lá, inclusive um grande abraço ao Rogério Ferrari, lá de Guaíba, na Praia da Florida, ouvindo a nossa programação, meu xará. Sensacional. E o Luiz também lá de Paulista, na região metropolitana do Recife, que mandou a pergunta aqui pro Manolo durante a entrevista do Manolo. Quero muito agradecer ao Manolo pela disponibilidade, pela grande entrevista, pela brilhante entrevista que nos deu aqui. A Cláudia Alzelame, que tá na audiência. Ao Antônio Martoni, grande Martoni, o Thor, que no Sport Center, antes do Estação Rugby Clube, já deu o panorama do rugby no fim de semana dentro do Sport Center. Muito bacana, parabéns pelo trabalho e obrigado, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pela sintonia. Continuem conosco, depois do Estação Rugby Clube tem a programação normal da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Estação Rugby Clube. E em nome da Alma Rugby, mais esporte, mais valores, as frases do rugby que são para a eternidade. E esta é a do proprietário do Toulon, senhor Murad Boudjelal, sobre a expectativa de enfrentar os Sharks da África do Sul. Quando jovem eu assisti Tubarão 1, Tubarão 2 e o Tubarão 3. Por isso os Sharks não me assustam. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase a gente despede dessa edição do Estação Rugby Clube.
Amanhã, sábado, reprise a partir das 11 da manhã, aqui sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, a partir da 1 da tarde, sempre ao vivo. Próxima sexta-feira, que é o último programa do ano, hein? 19 de dezembro, último programa do ano. Entrevista especial com Paul Tite. Ele que mora no Brasil e é um dos articuladores da campanha para a Argentina para a Copa do Mundo de 2023, para que a Argentina seja a sede. O programa teve os trabalhos de Virgílio Neto, Rogério Barbosa, Manuel Cabral e Fernando Strongren. Na próxima semana volta o Lucas Eduardo com o Rugby Nordeste e volta o Felipe Fraga com o Tacho Mineiro. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da normal da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana. Saudações ovaladas. Muito obrigado e muito rugby pra alma. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Semina. Dicas de trânsito. Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando. Principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Domingo no Marinha. Eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção. Eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta. Eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.